Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, mais um encontro técnico aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo aí do seu celular, do seu computador, da sua Smart TV, tablet, você que está falando aí da região sudeste do país, sul, norte, você está falando de fora do país, seja muito bem-vindo aqui nessa aula, porque nessa aula nós vamos abordar aqui um tema que está ganhando cada vez mais relevância no meio da drenagem e principalmente no nosso território brasileiro, tá? Então, nosso tema de hoje é drenagem sustentável aplicada em projetos e seja referência nessa área. Por que a gente colocou essa provocação no final também de seja referência, de ser referência nessa área? A gente vai abordar um pouquinho para vocês também aqui dentro dessa aula, tá? Então aqui você vai entender o que é a drenagem sustentável, quais são os seus principais dispositivos, como que você vai dimensionar a drenagem sustentável e por que você deveria dar uma atenção hiper especial para essa área. Nós vamos explicar para vocês aqui de forma detalhada, passo a passo aqui para vocês, beleza? Antes de começar, pessoal, queria me apresentar. Eu sou o José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp e atuo no mercado já há 14 anos. Vou fazer 15 anos de atuação próximo janeiro, então tenho quase aí 15 anos de atuação no mercado. E há 3 anos atrás eu comecei a compartilhar um pouco dessa bagagem aqui na internet através das redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai. Então, peguei um pouco da minha bagagem, da minha experiência e comecei a compartilhar aqui nas redes sociais através de aulas, de dicas, de postagens, de vídeos, através de treinamentos. Hoje nós temos a nossa plataforma de capacitação profissional, o nosso treinamento de drenagem urbana, nós temos a nossa pós-graduação também de drenagem, nós temos nosso site /blog, onde você pode acessar ali sobre aságuas.com e você vai ter acesso a todos os nossos artigos de forma gratuita para você se aprofundar nessa área, para você se especializar cada vez mais aí nessa área de drenagem, né? Fizemos aí diversos mini cursos gratuitos, fizemos evento ao vivo, presencial, então muitas ações, né? Muitas ações que estão debaixo aí do guarda-chuva de drenagem, recursos hídricos e, obviamente, pessoal, o nosso principal objetivo aqui com vocês e o nosso compromisso é fazer com que você que está aí do outro lado da telinha domine a drenagem e fature mais de 10 mil reais nessa área. Por que nós temos esse objetivo, né? Porque dominar a drenagem. Dominar a drenagem é dominar as técnicas que são aplicadas na drenagem, os métodos que são aplicados na drenagem, os conceitos, os softwares, né? Então, dominar a drenagem urbana é dominar conceito, método, cálculo, equação, software que são aplicados no mercado da drenagem e faturar 10 mil reais ou mais, porque hoje qualquer trabalho que você vai desenvolver nesse mercado, seja projeto ou consultoria, vai gerar em torno de 5 dígitos a mais, tá? Então nós temos hoje alunos aí que faturaram 10 mil reais com o primeiro trabalho dentro da drenagem e diga-se de passagem, trabalhos muitas vezes simples, né? Como o nosso aluno Tiago, que faturou 10 mil reais fazendo um projeto de uma rede de drenagem de uma rua, né? Não era um loteamento, era uma única rua. Ele teve esse faturamento, até alunos aí que faturaram 150 mil reais com projetos. Então, realmente é uma área aí que você consegue ter um retorno financeiro bastante interessante, desde que você, obviamente, domine o que você está fazendo. Por isso, de dominar a drenagem e faturar 10 mil reais nessa área. Esse é o nosso compromisso aqui com vocês de aproximá-los desse objetivo, ok? Bom, fora isso, pessoal, eu queria também, já de antemão, pedir para vocês aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha. Eu não sei se você sabe, mas o YouTube, ele apresenta mais, né? Ele apresenta mais esse tipo de conteúdo, né, para outros profissionais, técnicos, engenheiros, arquitetos, quando ele vê que esse conteúdo tem uma relevância. E para ele entender que esse conteúdo tem uma relevância, ele vê o número de interações, curtidas, compartilhamentos, comentários, né? Então, você deixando o seu like, a sua curtida aqui, você já vai ajudar esse canal, vai ajudar esse vídeo a chegar em outros profissionais, ok? Se você já conhece aí 2, 3 profissionais que talvez trabalhem com você, ou já trabalharam, ou estudam com você e têm interesse nessa área de drenagem sustentável, drenagem verde,
cidade esponja, né? Cada hora surge um termo diferente, né? Se você conhece esses profissionais, esses estudantes, técnicos, arquitetos, engenheiros, já clica em compartilhar e manda para 2 ou 3 colegas aí próximos que você tem, tá? E se você não é inscrito aqui no canal, ainda se inscreva para você não perder nenhum conteúdo desse canal. Hoje nós temos uma relevância aqui na área de drenagem, mas dentro do YouTube a gente é mais um na fila do pão, né? Tantos e tantos canais aí com milhões de seguidores. Então a sua chance de assistir esse vídeo e depois não encontrar mais vídeo aqui no YouTube é muito grande. Então já garanta aí a sua inscrição, que ela é gratuita para você estar por dentro aí de todos os materiais que nós estamos desenvolvendo aqui no canal. Beleza? Então, pessoal, eu queria já compartilhar a minha tela aqui com vocês para que a gente possa já iniciar o nosso tema de hoje. Então, eu separei o nosso tema aqui em 4 etapas, tá? 4 etapas. Quais são essas etapas? Como eu sempre digo aqui no canal e também para os nossos alunos da plataforma, dos treinamentos, da pós, antes de a gente colocar a mão na massa, a gente precisa entender o porquê que nós vamos colocar a mão na massa, né? Então, assim, quantas e quantas vezes que a gente já copiou na faculdade lousas ali cheias e cheias de conta no nosso caderno, sem saber se a gente iria utilizar aquilo, sem saber para que era exatamente aquilo. A gente vai copiando, decora para a prova, passa um dia depois da prova, esquece metade do conteúdo. Então, não é nesse ritmo que a gente gosta de trabalhar aqui no canal. Eu sempre gosto de explicar o que, o porquê das coisas, para que você realmente, numa etapa inicial, veja se faz sentido para você. Se fizer sentido, ok. Aí você vai ter aí uma motivação maior, né, para que a gente consiga avançar nos temas que nós temos aqui programados para hoje. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Talvez você já conheça, talvez você ainda nunca tenha ouvido falar do termo da drenagem sustentável, né? Ou talvez você já tenha ouvido falar como medida de controle na fonte, ou a drenagem verde, ou cidade esponja, né? Então, existem vários termos que eles vão mudando, né? E hoje em dia, inclusive, está muito em alta o termo cidade esponja, né? Até por causa de uma entrevista que foi feita, numa matéria que foi feita no Fantástico, da Globo, pós-tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então acabou ficando um termo aí atualmente um pouco mais divulgado, mais pulverizado, até para um entendimento de uma pessoa que é leiga, que não faz parte aí do grupo de engenharia, o arquiteto, né? Ou técnicos, né? Então fica um termo simples de se entender. Quando você pensa cidade esponja, você imagina uma cidade que, quando chove, ela vai absorver ali aquela água, né? Então você joga água na esponja, ela acaba absorvendo esse volume, né? Então passa muito por esse conceito também. Então, o que é, né, a drenagem sustentável em si, né? Quando a gente fala de drenagem sustentável, a gente está falando do quê? Estamos pensando em quê, né? Então, uma definição rápida aqui para a gente já se situar logo no início aqui dessa aula é que são alternativas técnicas que visam aumentar a taxa de infiltração de água pluvial no solo e controlar o escoamento superficial. Ou seja, aqui nós temos um leque de opções, né, um leque de alternativas técnicas, que todas elas têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Elas buscam, né, aumentar a taxa de armazenamento e ou infiltração, né, das águas pluviais, das águas da chuva, para controlar o escoamento superficial direto. Quando você pega nos livros, você vai encontrar como ESD, escoamento superficial direto. Então, são técnicas que visam, né, contribuir com o armazenamento e infiltração, né, para que realmente o nosso runoff, o nosso escoamento seja cada vez menor, tá? Por que ela visa isso? Porque, obviamente, se a minha vazão escoada pela minha drenagem, né, a minha vazão ali que foi gerada no meu escoamento superficial direto, ela for muito grande, eu posso ter problemas de transbordamento da calha, pontos de alagamento, inundações, né, como nós estamos cansados de ver ano após ano, até porque a área da drenagem, pessoal, é uma área que tem uma demanda crônica no país. Tá? Então, ano após ano, nós temos ali uma área gigante para atuar. Por quê? Se você pega o seu celular, né, ano após ano, e vê ali as notícias mais críticas na infraestrutura do país, né, principalmente nas épocas de chuva, você vai ver ali pipocando notícia de alagamento, de transbordamento, de inundação. Né? Então, são problemas que não acontecem somente em 2024.
muito menos somente em 2023, mas já acontecem há décadas. Se você pega notícias antigas, você vê ali, né, ano após ano, né, problemas de drenagem espalhadas por todo o país, ocorrendo de forma crônica no país, muitas vezes aumentando o nível do problema, né, ou seja, se tornando um problema mais sistêmico, né, a frequência também tem aumentado, então é uma área que está carecendo, né, e no futuro próximo vai precisar ainda mais de profissionais para atuar, porque a demanda está crescendo nessa área. Ao contrário, né, da nossa oferta de profissionais para drenagem, que tem cada vez reduzido, né? Então a nossa área de drenagem ela está passando por esse desbalanceamento, né? Está tendo muita demanda, muito problema e ao mesmo tempo nós temos poucos profissionais capacitados para atuar nessa área. Faça um desafio aí para você, lembrar de cabeça aí pelo menos 5 profissionais, encher uma mão, né, de bons profissionais aí, referências na área da drenagem. Talvez você tenha dificuldade, talvez você nem consiga encher uma mão, porque realmente o mercado carece aí de muitos profissionais que saibam atuar com drenagem, tenham essa expertise, né? Bom, então dito isso, né, vamos aqui para a parte de uma justificativa pela qual você deve se atentar a esse sistema de drenagem sustentável, a esse conjunto de alternativas, tá? Por que você deve estar atento a esse ponto, a esse movimento aqui no mercado? Aqui eu separei alguns pontos, né? Eu acho que um ponto assim técnico, né, da nossa justificativa passa pelos benefícios que nós temos na nossa drenagem, né, no nosso município, no nosso estado, nossa região, nosso bairro, nosso loteamento, nosso condomínio. Então, nossa drenagem local, né? Quais são os benefícios técnicos que nós temos a utilizar esse tipo de técnica ou esse conjunto de técnicas aqui que eu vou apresentar para vocês? Então, olha só. Como já foi relatado ali até na definição, né, essas técnicas visam o quê? Um aumento da infiltração. Então, isso é um benefício para a bacia? Sim, isso é um benefício para a bacia. Por quê? Quando nós temos um aumento da infiltração da água de chuva, nós temos uma redução do escoamento superficial direto. Lembra que o ciclo hidrológico ele é um ciclo, ele tem começo, meio e fim. E a quantidade de água no planeta ela vai se alterando, né, de forma, né, mas não em quantidade em si, né? Então a quantidade de água de chuva ou a quantidade de água fluvial de rio, a quantidade de água salgada, né? Então, nós temos essas quantidades que elas ficam, né, migrando de etapas dentro do nosso ciclo hidrológico, mas a quantidade final sempre acaba sendo a mesma, tá? Então nós temos o ciclo acontecendo, né, de forma ininterrupta, mas essas fases de água vão acontecendo, né? Ou seja, tem a evaporação da água, a formação das nuvens, a precipitação, a infiltração, a interceptação, o escoamento superficial direto. Nós temos o escoamento fluvial que vai para o mar, evapora e aí forma as nuvens. Então, é o ciclo hidrológico acontecendo a despeito ali da nossa vontade ou do nosso entendimento, ele vai continuar acontecendo assim como a gravidade acontece, se eu acredito ou não. Se eu soltar meu celular 10 vezes no chão, 10 vezes ele cai e ponto final, tá? Então é a lei da natureza. Então, quando eu tenho um balanço hídrico numa área de estudo na minha bacia, eu tenho ali entradas e saídas na minha bacia hidrográfica. Tá? Então, eu tenho a entrada em formato de chuva, eu tenho algumas perdas, né, residuais ao longo da bacia, como evaporação, como interceptação, como infiltração, e eu tenho ali o meu dado de saída, que seria o meu escoamento superficial direto. Até esse conceito de sistema, né, você consegue encontrar também nesse livro aqui, ó, não sei se dá para ver aí atrás, deixa eu aumentar a câmera aqui. Esse livro aqui do Tucci, né, que é referência aqui na parte de drenagem, recursos hídricos, esse aqui, ó, tá? Na parte de zoologia, ciências ambientais, né? Então você consegue ver esse conceito de sistema, entradas e saídas na bacia, tá? Então quando eu aumento uma parcela dessa perda, no caso da infiltração, eu tenho menos escoamento superficial direto. Da mesma forma que se eu aumento um armazenamento na minha bacia, né, eu tenho um retardo, né, do meu tempo de pico, eu tenho também um retardo ali da minha vazão de pico, né? Eu tenho um volume que não foi escoado instantaneamente, mas sim que foi detido, né, temporariamente através ali dessa atuação de armazenamento. Tudo isso, pessoal, vai reduzir o quê? O nosso runoff, o nosso escoamento superficial direto.
Esse runoff, ele muitas vezes pode ocasionar problemas de alagamento, transbordamento de calha, inundação e também problemas de erosão, né? Então, se eu tenho uma grande concentração de escoamento em um único ponto, e esse único ponto é composto por um solo que não tem uma capacidade adequada ao processo de erosão, ele vai ser lavado, né? Vai virar uma vossoroca, né? Então, quanto menos escoamento superficial direto eu tiver na minha bacia, menor é o risco também contra as erosões, ok? E por fim, nós temos uma recarga natural aqui dos aquíferos através dessas técnicas que nós vamos ver também, ok? Então, aqui justificativas técnicas pelas quais você deve se atentar a essa atuação. Agora, justificativas profissionais, porque eu não sei se você é herdeiro, né? E você já herdou aí um valor, né, significativo, né, uma herança significativa. Caso você não seja herdeiro, você vai ter que pagar os seus boletos, sustentar sua família, trazer conforto para sua casa e crescer na vida, né? Então você tem que focar também com um olhar profissional, visto que você investiu 5 anos aí na faculdade, se você se formou engenheiro ou está se formando, não só dinheiro, mas tempo, né? Pega aí 5 anos, né? Todo dia na faculdade, final de semana, prova, reunião com grupo para trabalho. Estou no investimento financeiro. Coloca isso daí na ponta do lápis e você vê o tanto que você precisa recuperar assim que você se forma, né? Então, uma visão profissional, ela cai como uma luva, né, na nossa atuação hoje no mercado. Então, hoje é um mercado que tem poucos profissionais ainda, ok? Ainda que dominam essa área. Então, a área de drenagem é uma área que carece de muitos profissionais e essa área da drenagem, esse subnicho, né, da drenagem sustentável, então é um subnicho que não tem quase ninguém, né? Eu conheço uns 3 profissionais bons aí nessa área, fora isso não tem quase ninguém e a demanda, né, sobre essa área tem crescido também no país, tá? Então, você que vai se especializar nessa área hoje, aqui em 2024, escreva o que eu estou falando, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar aí como um pioneiro, né, uma referência nessa área no país, desenvolvendo essas técnicas aí, né, e tendo o seu reconhecimento por isso, tá? Como esse vídeo vai ficar gravado, né, então, possivelmente, se você estiver assistindo aí do futuro, né, 2025, 2026, 2027, você vai comprovar isso que eu estou falando, né? Claro que é uma estimativa, né, pessoal? Não tem a bola de cristal para prever o futuro, né? Mas é uma estimativa aí que tem um subsídio sólido, né? Tendo em vista aí esse movimento no mercado, ok? Outro ponto, pessoal, é o apelo dessas técnicas em projetos privados. E via de regra, projeto privado tem uma morosidade menor, tem uma dinâmica maior, né? Então ele tem uma velocidade maior. Então, desde o projeto até a obra, né, o tempo ele é menor, né? Diferente de um projeto público que você muitas vezes passa por um processo de licitação, né? E a licitação muitas vezes pode ser que ela seja impugnada e tem outra licitação e muda a data e vai e vem e perde a prioridade do órgão e vai e vem aí até fazer a obra. Então, é um processo mais moroso, né? A área pública, né? E a área privada é um processo mais rápido. E dentro da área privada, condomínios e loteamentos, né, tem sido aí áreas de grande aplicação da drenagem sustentável, tá? Então, existe um movimento no mercado nessa direção, não nessa direção, não, nessa direção, ok? Então, existe esse movimento. Fora do país já tem um movimento muito mais forte, né? Já mais consolidado, andando com as suas próprias pernas. Aqui no país ainda está engatinhando. Nós temos hoje algumas leis, alguns manuais, né? E diversas aplicações já espalhadas pelo país. Então, tem tudo aí para ser uma área promissora também aqui no nosso território brasileiro, tá? Bom, avançando aqui, pessoal. Então, nós vimos aqui o que é, né, uma definição clara e rápida aqui da drenagem sustentável. Vimos o porquê você deve gastar um tempinho aí, né, investir um tempinho da sua vida, da sua carreira, para aprender isso daqui, para aplicar nos seus projetos, tá? E agora, quais são os principais dispositivos utilizados dentro da drenagem sustentável? Vamos lá, então, conhecer alguns dispositivos. Tem aqui um dispositivo, né? Ou seja, olha só essa casa, né? Ela está com uma cobertura verde. Obviamente aqui tem alguns detalhes, né? Que tem a camada verde, tem um topsoil, vai ter aqui um geotexto, um dreno de base. Então, existem algumas camadas até de geossintéticos aqui dentro, né?
possibilitando o quê? Possibilitando essa absorção da água de chuva direto numa área aqui de recebimento, que é uma área de telhado, tá, da nossa casa. Então aqui tem uma área verde que vai de cair no telhado que tem um grau de impermeabilização elevado pelas telhas e já cair aqui na calha, não, ele vai cair numa área verde, como se fosse um gramado, né? Isso aqui vai atrasar a vazão de pico. Obviamente que eu tenho aqui uma única casa, mas quando nós temos uma somatória de casas, de um condomínio de loteamento, esse efeito pode ser potencializado, ok? Outro dispositivo são as trincheiras de infiltração. Então, é um dispositivo mais convencional aí aplicado. Vou até mostrar um caso para vocês também, que nós fizemos uma consultoria. E nesse caso aqui, pessoal, é uma vala que você vai abrir, né? Uma trincheira que você vai abrir no solo. Você vai revestir essa trincheira muitas vezes com geotêxtil, ou vai fazer uma transição granulométrica, preencher isso daqui com material pétreo. E a água que eu tenho aqui da minha subbacia aqui, né, adjacente a essa área, vai ser encaminhada para essa trincheira. E quando chegar na trincheira, a água vai adentrar os vazios aqui, os poros da nossa trincheira. Tendo em vista, se a gente for preencher com brita, vai ficar aqui em torno de 30% de vazios, né? Então a água vai entrar, vai adentrar, vai ocupar esses poros, esses espaços. E se o meu subleito ele for permeável, eu ainda permito aqui uma infiltração dessa água de chuva no próprio solo. Caso ele seja impermeável, eu não tenho infiltração, mas eu tenho um armazenamento temporário também dessa água de chuva. Tá? Algo similar também que nós temos a vala de infiltração. Mas nesse caso nós temos um plus, que é uma camada aqui superficial verde, né, vegetada, que justamente vai fazer uma certa detenção de finos logo na primeira camada. Tá? Depois dessa camada nós temos uma camada orgânica até para sustentar o crescimento da vegetação. Depois nós temos aqui um solo de retenção e na base nós podemos ter uma base drenante, inclusive com um tubo perfurado ou somente com uma base de cascalho ou de brita, tá? Essa vala ela pode conduzir longitudinalmente, né, o nosso escoamento com esse atraso gerado também pela percolação da água dentro das camadas de solo, ou ela pode promover também a infiltração dessa água no próprio solo. E aí, lembrando, quanto mais infiltração, menos escoamento superficial direto nós temos na nossa bacia, ok? Sistema similar que nós temos aqui é o nosso poço de infiltração, tá? Então, pegando o exemplo de trincheira de infiltração e poço de infiltração, o conceito é a mesma coisa, promover o armazenamento e infiltração da água no solo. O que muda aqui é o formato, né? No caso, a trincheira é um dispositivo linear que vai pegar uma área de interface ali, às vezes maior, dependendo da sua extensão, e o poço de infiltração é um dispositivo pontual que vai ter a sua profundidade, o seu diâmetro, né? Que vai estar ali atuando com áreas menores, tá? Então, obviamente que essas técnicas, pessoal, utilizadas de forma isolada, elas não são uma bala de prata, tá? Elas não vão resolver todos os problemas de inundação, transbordamento e alagamento que nós temos. Mas quando nós conseguimos planejar, projetar esse tipo de técnica numa certa escala, numa certa distribuição, a gente tem um efeito muito interessante ali, né, dentro de uma área um pouco mais significativa, ok? Depois nós temos também um dispositivo que é conhecido como pavimento permeável ou pavimento poroso ou asfalto permeável, né? Então, vários nomes, mas o fato é que nós temos um revestimento aqui superficial, né? Um pavimento aqui com revestimento superficial permeável, né? Ou seja, quando chove em cima aqui desse pavimento, a água consegue infiltrar para dentro aqui do pavimento, tá? E aí nós temos camadas drenantes abaixo desse pavimento. Então essas camadas drenantes, elas vão armazenar temporariamente esse volume de água de chuva, podendo ou não promover a infiltração dessa água
no solo também, ok? Se você tiver um solo de base ali muito duro, uma camada de argila densa, muito compacta, né? Dificilmente essa água vai infiltrar, né? Porque se a camada de solo for muito impermeável, a infiltração tende a quase não acontecer, né? Agora, se eu tenho uma camada drenante na minha base, aí sim eu consigo também promover a infiltração dessa água aí que passou por todo o pacote aí do pavimento e chegou ali no subleito, né? Então, pessoal, vai depender aí se vai trabalhar como armazenamento e infiltração ou só armazenamento a depender do seu solo de base, ok? Lembrando, pessoal, que essas técnicas, né, quando você tem a possibilidade de estar trabalhando com uma água contaminada, esse tipo de estrutura não é indicado, até porque você pode contaminar o seu lençol, ou quando você tem também um solo que ele é muito frágil à presença de água, né? Ou seja, ele perde muito as parcelas de coesão com a presença de água, ele é muito expansivo, né? Por exemplo, na Bahia nós temos um solo que chama Massapê, que ele fica lá a 90 graus, mas quando cai uma água nele, ninguém segura, né? Então existem solos e solos, e quando nós determinamos aí que o solo da fundação é um solo que ele é muito frágil à presença de água, obviamente que essas técnicas de infiltração deixam de ser tão interessantes, né? Até porque vão levar um risco ali maior, né? À própria estruturação aqui do dispositivo, tá? Tem também, né, os microreservatórios aqui, né? Então, esses microreservatórios, existem vários formatos hoje em dia, com vários fornecedores, vários tamanhos, né? Tamanhos ali para ser basicamente para um único lote, tamanhos ali para uma área maior, né? Um volume maior de armazenamento. E o fato é que esses microreservatórios, eles podem ser envoltos aí de uma camada de geotêxtil, né? Para quem não conhece, o geotêxtil é um gel sintético que parece uma cobertinha bem fininha, que vai impossibilitar com que o solo transite, né, de uma face à outra desse gel sintético, mas vai permitir com que a água passe de uma área para outra, né? Então ele permite a drenagem, mas ele impossibilita o trânsito de sedimentos, ok? Então aqui envolto ao próprio geotêxtil, tendo contato com o solo permeável, nós temos também o processo de infiltração desse volume aqui, que foi direcionado para o micro reservatório, ok? Então, pessoal, outro ponto aqui importante, né, para você que vai trabalhar com esses dispositivos, para você que vai trabalhar com esses dispositivos nos projetos, loteamento, condomínio, vai começar a indicar, ou já tem sido solicitado aí também as suas indicações. Um ponto importante é saber dimensionar esses dispositivos, tá? E a parte do dimensionamento é o coração, né, do dispositivo. Porque se eu coloco o dispositivo e eu não o dimensiono corretamente, ele não vai funcionar. E aí, se ele não funcionar, queima a solução, queima seu nome no mercado e a obra lá fica com todo o problema, né? Devido à falta de dimensionamento. Então, pessoal, aqui são alguns caminhos aqui possíveis, né, para vocês desenvolverem esses dimensionamentos aí dos dispositivos de drenagem sustentável, tá? Tendo aqui duas etapas interessantes, né? Porque nós temos métodos, né, empíricos aí de pré-dimensionamento, ok? Então, esses métodos eles são mais indicados para uma estimativa inicial do seu dispositivo, talvez de um determinado volume, de um determinado tamanho desse dispositivo, tá? Então, são métodos aí iniciais, são métodos mais rápidos, que dão uma resposta rápida, talvez não tão precisa, não tão com tantos detalhes assim, mas uma estimativa inicial aí bastante adequada para as etapas iniciais de projeto, de estudo de viabilidade, etc, etc. Esse pré-dimensionamento nós temos aqui em dois manuais, né? Manual do Paraná, manual da Adasa, tá? São dois manuais que são muito bons aí para essa parte de drenagem sustentável. Vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu arrastar aqui para a tela. Então, esse manual aqui é o da Adasa, então perceba que ele mostra aqui ó, um exemplo de pavimento permeável, né? Então, como que é feito o cálculo, né? Então, ele calcula aqui a altura de preenchimento, né? A depender aqui do tempo da duração da chuva, porosidade aqui do material, área de contribuição, área do pavimento,
coeficiente de runoff, intensidade, por aí vai. Então, aqui nós temos algumas equações para calcular justamente essa altura de preenchimento, né? Então, existem alguns exemplos aqui, também trabalhando com orifício para aliviar essa vazão aí excedente, né? Que talvez não seja infiltrada no solo. Trincheira de infiltração, né? Como projetar também a trincheira de infiltração, como calcular essa trincheira, né? Dimensionar aqui a sua largura, a sua altura e tudo mais, né? Então, existe aqui recomendações e passo a passo aqui também de cálculo, com todas as equações aqui possíveis, né? Para que a gente consiga elaborar o nosso pré-dimensionamento dessas soluções, desses dispositivos de drenagem sustentável, tá? Outro manual também, pessoal, que é interessante, ó, aqui também vala de infiltração e por aí vai. Então, outro manual que é interessante também, pessoal, a gente estudar, né, para desenvolver essas técnicas, é justamente aqui o manual de drenagem do Paraná. Então, aqui nós temos também essas técnicas descritas, né? Então, pavimento poroso, permeável, né? Então, mostra os exemplos, trincheira de infiltração, vala de infiltração, poço de infiltração e por aí vai. Então, aqui existem esses exemplos justamente para a gente entender o processo de dimensionamento, né? E desenvolver aqui a nossa geometria de drenagem sustentável, tá? Então, esses dois manuais aqui, manual da ADASA e manual do Paraná, né? Ambos manuais de drenagem, são muito interessantes para essa parte aí de drenagem sustentável, tá? Fora isso, pessoal, nós temos um módulo também, é o módulo 11, né, que está aqui, no nosso treinamento completo de drenagem urbana. Então, aqui é a nossa plataforma de capacitação sobre as águas, e aqui dentro nós temos um treinamento completo de drenagem urbana, e dentro desse treinamento completo, né, composto aí por 12 módulos, nós temos aqui o módulo de drenagem sustentável, tá? E aí nós temos aqui todo o passo a passo de dimensionamento desses dispositivos, inclusive com apoio de planilhas de cálculo que nós elaboramos, como essa daqui, por exemplo, né, de pavimento permeável, onde você consegue aqui calcular todos os parâmetros, a altura do pavimento, preenchimento e tudo mais, né? Então, através de planilhas de cálculo que nós já elaboramos e deixamos aí disponíveis para os alunos, tanto aqui nas aulas, né, no módulo 11, como também na nossa ala aqui da plataforma sobre as águas, onde nós temos somente planilhas, né? Então aqui existem planilhas também de técnicas LEED, né, ou drenagem sustentável, drenagem verde, etc, 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 tá? Então, aqui poço de infiltração, trincheira de infiltração, asfalto poroso e por aí vai. Então aqui 3 indicações aí de caminhos para vocês seguirem, né, esse estudo aí mais aprofundado, essas técnicas. E por fim, pessoal, saindo aqui dos métodos de pré-dimensionamento, passando para modelagens, um dos únicos softwares que eu conheço que faz esse tipo de modelagem é o Swim, tá? O software Swim. Aqui, por exemplo, foi um trabalho que nós desenvolvemos, né, de uma modelagem, né, cerca de 7 dias de trabalho, uma modelagem hidrológica e hidrodinâmica no Swim, né, com técnicas LEED. Aqui R$ 12.000, né? Um trabalho aí rápido de uma semana, 7 dias aí bem trabalhados, tá? Utilizando uma ferramenta gratuita, que é o próprio Swim, que inclusive no nosso treinamento também de drenagem, nós temos aqui um módulo só de modelagem no Swim, e aqui tem uma porrada de aulas aqui explicando como fazer aqui os modelos aqui hidrológicos e hidrodinâmicos, né? E para mostrar para vocês, olha só, esse daqui foi o modelo que nós desenvolvemos, e aqui nesse lote aqui em específico, né, foi implantado aqui no projeto uma trincheira de infiltração nessa lateral, entre o lote e o lote vizinho, e nessa trincheira de infiltração recebia todo o escoamento que vinha desse lote aqui 303, caía para a trincheira, e da trincheira, então, jogava a lâmina excedente para o PV aqui da rua, tá? Então, aqui que foi organizado essa sequência aqui dessa aplicação no projeto, tá? Olha só o efeito disso, né, pessoal? Se eu pego aqui o gráfico de hidrograma, esse gráfico aqui vermelho, né, é justamente o meu hidrograma, aumentar ele um pouco aqui, é justamente o meu hidrograma, né, ou seja,
a variação da vazão pelo tempo, que foi gerada através da subbacia 303, ó, que é essa subbacia aqui em cima. Então, o nosso runoff, o nosso escoamento em metros cúbicos por segundo. Tá? Então, olha só o volume do escoamento, né? Que seria a integral aqui dessa curva meio quadradinha, né? E também olha a vazão de pico, ó, na ordem aqui de 0,06, tá? Eu posso até pegar aqui a vazão de pico depois para vocês em tabela para mostrar com mais detalhes. Mas olha aqui o volume e olha a vazão de pico, tá? Isso aqui na bacia S303, que foi gerado o escoamento nessa subbacia aqui. Agora, o que está chegando a jusante no nosso jardim de chuva, aqui no nosso lead, né? É uma vazão de pico aqui bem menor, né? Então, aqui do ponto 0,7 vai cair para ponto 0,5, provavelmente, né? E olha só o volume escoado, né? Ou seja, foi detido muita água, né? Então, o que foi escoado aqui em termos de vazão de pico e volume foi bem menor devido à presença aqui dessa técnica lead na lateral do lote 303, ou seja, entre o 303 e o 304, recebia a água aqui do lote, né? E com isso fazia essa pequena detenção e esse pequeno amortecimento aqui da vazão de pico, ok? Então, pessoal, só voltar aqui na telinha. Então, pessoal, essas técnicas, né, tanto de swing, de modelagem, ou também só as técnicas de lead, né, de dimensionamento, nós temos aqui no treinamento completo de drenagem urbana, que está dentro da nossa plataforma sobre as águas, tá? Bom, então, resumindo aqui para... Só mudar aqui. Resumindo aqui, né, nós vimos basicamente o que é, então, a drenagem sustentável, né, algumas definições rápidas aqui. Por que a gente deve voltar o nosso olhar para esse ponto, né, para essas técnicas, gastar um pouquinho de tempo, investir um pouquinho de tempo, né, quais são as justificativas técnicas e profissionais, quais são os principais dispositivos que compõem, né, essa rede aí, esse leque de opções de técnicas LEED, né, de Low Impact Development, drenagem verde, drenagem sustentável, por aí vai, né? E como dimensionar, quais são os caminhos para que a gente possa dimensionar esses dispositivos, né? Então, nós temos aqui duas referências de manuais, da DASA e do Manual de Drenagem do Paraná, que são muito bons, e nós temos a nossa plataforma, o nosso treinamento completo, com um módulo específico só de técnica de drenagem sustentável e também com um módulo específico de modelagem no swing, que é um dos casos que eu mostrei aqui para vocês, o modelo funcionando, ok? Então, pessoal, espero que tenha contribuído aqui com vocês, né, um pouco dessa visão geral aqui da drenagem sustentável. É realmente um mercado que tem crescido no país, né, um mercado que realmente te olha para fora do país, tem uma aplicação mais massiva, no país está engatinhando, mas a tendência é realmente que essas técnicas estejam cada vez mais presentes e mais exigidas aí nos nossos projetos, por isso que é importante que você já esteja a par dessa realidade e se antecipando a esse movimento. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Que ajuda a divulgar esse vídeo para outros profissionais. Se você já conhece esses outros profissionais, clica em compartilhar, já manda direto para eles e se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo por aqui. Beleza, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.